Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui voltando a gravar vídeos para o canal do YouTube, depois de um tempo, né? Mas eu quero criar esse hábito de falar mais no canal, de expressar mais as minhas opiniões, o que passa pela minha cabeça, assim, no dia a dia. Então, diretamente aqui da minha casa na Polônia, em Varsóvia, mais precisamente, eu vou gravar um vídeo falando sobre um tema que muito se fala, mas ao mesmo tempo pouco se fala, que são as redes sociais. Eu penso muito sobre redes sociais e sobre o que elas representam hoje em dia, né? Eu acho que aquela máxima que acontecia nos anos de 2012, 2013, 14, 15, enfim, de que as redes sociais ocupariam esse papel de um substituto da esfera pública, eu acho que isso meio que caiu por terra, né? Diante do que está acontecendo no governo Trump, um monte desses magnatas aí do digital, né? O Mark Zuckerberg, o cara da OpenAI com aqueles olhos esquisitos e tal, né? Enfim, com essa turma meio que fazendo sinalizações políticas assim de forma muito clara e perdendo o pudor realmente de não sei, né, de se afirmar politicamente e de ter afinidades políticas de forma pública e tal. Eu acho que ficou bem claro, né, que a gente não pode comparar o que o papel que era exercido anteriormente pela imprensa ou enfim, não sei, pelas discussões, que também é uma visão extremamente romantizada aí do Habermas e tal, né, que as pessoas iriam em praça pública debater os temas da política e tal. A maioria das pessoas nunca esteve ocupada com isso, né? Mas vamos partir do pressuposto que sim, que existia essa chamada esfera pública, né? Essas discussões em praça pública, etc. E que as redes sociais, nos tempos modernos, né, ocupariam esse espaço que a praça deixou de ter. Mas isso é uma grande, assim, é aquela coisa, né? O cavalo de Troia entrando, assim, né? E as pessoas falam não, que realmente as redes sociais são a liberdade de expressão e etc. Mas assim, a gente tem que lembrar que essas redes sociais, isso é o óbvio, tá? Essas redes sociais são empresas privadas, hum? E que existe um grande oligopólio ali desses, como eu disse, né, desses magnatas do digital, que são detentores dessas plataformas e que fazem com os nossos dados que estão ali o que eles bem entenderem. Só que esse é um dos pontos da discussão. E o outro que eu queria tratar aqui, né, falar aqui, deixar registrado, é exatamente a questão ah, nossa, né? Onde é que o indivíduo se insere nisso? Por que a gente devagar aqui sobre a pintura macro, vamos dizer, né? Sobre os ventos da política e os dados, a forma que os dados são utilizados, etc, etc, etc. Ok, né? Agora, a gente, né, o indivíduo, a gente gosta de abrir nosso celular ali no tempo livre e tal, olhar o Instagram, olhar, enfim, o Facebook, que agora as pessoas que usam o Facebook são uma categoria mais, é, uma parcela mais velha da população, né? Só que é impressionante como todas essas coisas começam com os jovens, né? Fazem, direcionam o início, né? O start dessas plataformas ali, o alvo delas são os jovens, aí os jovens começam a usar, porque o jovem é inocente, o jovem ele aceita tudo, abraça as novas tecnologias e depois com o tempo a coisa vai passando para os mais velhos, né? Enfim, é a grande sacada também do ponto de vista do marketing dessas redes sociais. Enfim, mas voltando aqui ao impacto dessas redes sociais, a gente gosta, pô, de chegar e passar o nosso tempo olhando Reels, olhando TikTok, o que quer que seja. Só que a gente esquece do seguinte: hoje em dia, o business de todas essas empresas são os dados, né? E a gente, quando a gente usa isso no nosso tempo livre, nós esquecemos de um importante detalhe, né? O nosso tempo livre, ele é sagrado, ele foi fruto de conquistas, assim,
inúmeras pessoas ao redor do mundo que trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia e lutaram, muitos perderam a vida para que a gente trabalhasse 8 horas por dia. Logo, o nosso tempo de descanso, ele é sagrado e não faz sentido que de forma silenciosa nós sejamos submetidos, né, à chamada mais-valia. E aqui eu uso esse termo porque ele é muito claro, né? Ele é muito assim, é o que ele é o que é, né? Ele explica uma realidade, né? Quando nós estamos acessando essas plataformas, o que acontece na verdade é que essas plataformas se utilizam dos nossos dados e dos nossos cliques, nos bombardeando com anúncios que muitas vezes a gente não se dá nem conta, né? E cada arrastado que a gente dá no celular, a gente está gerando um percentual de lucro, né? Em cima do nosso trabalho, vamos dizer assim, para essas plataformas. Nós trabalhamos para essas plataformas. Existe uma relação, um vínculo no nosso uso dessas plataformas que é um vínculo de trabalho. Então, o que a gente chama de lazer, na verdade, é uma complicada arquitetura é, com a tentativa de nos ludibriar, vamos dizer assim, né? Com cores e com elementos e tal, que nós alimentamos essa plataforma, né? E, ou seja, no nosso tempo livre nós nos subordinamos mais uma vez a horas de trabalho, a uma rotina de trabalho para uma plataforma que a gente nem sabe. O TikTok, por ser chinês, tem essa coisa interessante, né? Ele, assim, pela forma que o chinês lida com a questão do capitalismo, ele tira totalmente o véu, vamos dizer assim, e mostra o que é, né? O TikTok te paga diretamente para você. Quanto mais vídeos você assistir, tá, o TikTok te recompensa, né? Então é a prova, vamos dizer assim, do valor do nosso trabalho. Agora vamos calcular quanto é que nós ganhamos e quanto eles ganham, né? Quanto é que nós geramos para o TikTok e quanto eles nos dão de volta. É uma relação. é, não quero entrar em termos jurídicos, né? Mas assim, do ponto de vista da ideia da coisa, você trabalha para a plataforma. Nós trabalhamos para a plataforma quando a gente faz isso. E tá tudo bem, desde que nós tenhamos plena consciência dessa questão. É muito assim importante que a gente tenha essa sagacidade de saber dessas coisas, né? Ok, é o primeiro ponto. Já o segundo ponto para mim é como os nossos dados são utilizados. Então, além deles ganharem dinheiro, essas plataformas privadas ganharem dinheiro em cima dos anúncios que a gente assiste e vê, e, enfim, estão ali sem que nem que a gente saiba, entende? Testes em relação à psicologia humana que são aplicados ali e que essas plataformas recebem dinheiro para fazer esses testes. Hã? O outro business, como eu já mencionei, que é o business dos dados, o mais lucrativo e tal, ele acontece sem que nós nem saibamos, né? Ou seja, essas empresas, de forma ilegal, se aproveitando do fato delas estarem numa zona cinzenta aí, de uma ausência de uma legislação, vamos dizer, eh, global, né, que alcance a essas plataformas, elas vendem os nossos dados politicamente para diversos, perdão, elas vendem os nossos dados para diversas empreitadas, vamos dizer assim, incluindo a política. Quantos casos nós ouvimos desde a eleição do Obama, a reeleição do Obama, né? Do uso de dados na política. Hoje é normal, hoje é uma coisa normalizada na política, é, que os partidos tenham assessorias, né? Enfim, que eles contratem empresas que são responsáveis por analisar os dados presentes em redes sociais, que são vendidos por essas plataformas sem problema nenhum, sem problema nenhum. E aí vem a outra coisa, né? Com o alinhamento político desses mega empresários do ramo digital, nossos dados estão sendo utilizados de forma indiscriminada, do ponto de vista eleitoral, etc., por esses políticos que, vamos dizer assim, acolhem mais esses empresários. E por que que eles acolhem mais esses empresários? Por que que Vamos falar claramente, por que que a extrema-direita, por que que as novas direitas englobam de forma melhor esses empresários? Porque enquanto o establishment se recusou a criar legislações para dar uma segurada, vamos dizer assim, nesse ímpeto digital, e hoje em dia eles estão mudando de opinião, a extrema-direita
por não ter nem ideia do que isso representa, eles só falam: "Toca o barco, vamos lá, vamos fazer e tal". Ficam reféns, desses empresários que colocam muito dinheiro, mas muito dinheiro, nessas campanhas e ajudam dessa forma e tal, e que no fim das contas, eles colocam esses políticos na mão deles. Hoje em dia o que a gente vê é um silêncio total, né, da classe política em relação a isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, Trump aí com lado a lado com essas figuras aí macabras, né? E, enfim, existe um é um filósofo que ao mesmo tempo é um pensador orgânico, né? Que trabalha junto com o Macron, chamado Giuliano da Empoli. E ele tem um livro muito interessante, o último livro dele, ou o penúltimo, né? A Hora dos Tiranos, salvo engano, em que ele passa assim. O livro é sobre os tiranos contemporâneos, né? Os César Borges, para quem está acostumado com a história e com o próprio, as escrituras do próprio Maquiavel, né? Quem são essas figuras borgianas dispostas a tudo, vamos dizer assim, para manter ou para se perpetuar de forma efetiva no poder, né? E a gente está se deparando cada vez mais com essas figuras, e elas andam lado a lado com esses outros animais atrozes, ferozes e compulsivos que são esses líderes do tech, né? Como os que a gente já citou anteriormente. Olha aí o óculos do Meta, que pretende alterar a nossa realidade e tal, né? Enfim, então a gente tem a seguinte situação, né? Nós, indivíduos, assim, sem ter essa consciência do que está rolando, a gente usa o nosso tempo livre para fortalecer essas redes sociais, para alimentar essas redes sociais, esse monopólio, esse oligopólio que existe das redes sociais, né? Onde apenas 3 ou 4 pessoas, e mais o TikTok, são responsáveis pelas 5, 6 plataformas que nós utilizamos, né? Então, o primeiro aspecto é esse, da mais-valia, vamos dizer, que nós geramos para esses aplicativos sem saber, né? A gente trabalha para eles no nosso tempo livre, olha que beleza. Para mim é um grande desrespeito, né? Segundo, os nossos dados são vendidos politicamente, ou seja, nós somos inclusive induzidos politicamente por esses sistemas que são atrelados a esses governos de extrema direita, enfim. Terceiro lugar, fazendo isso, nós estamos também, que é um ponto que eu ainda não tinha mencionado, mas que é muito importante. Vocês acham que os dados que a gente gera, né? Olha, eu uso o Instagram há mais de 10 anos. Eu tenho 10 anos de dados na minha vida nessa plataforma armazenados. Isso não é armazenado na nuvem, vamos dizer assim, né? Existe um espaço físico de processamento que garante que essa nuvem exista. E esses espaços de armazenamento de dados, né, esses espaços onde estão esses processadores, eles são considerados extremamente poluentes. Hum? Então, se você pega. Tem vídeos na internet, inclusive, de documentários, etc., em que os documentaristas vão até o local onde esses centros de processamento estão localizados, muitos deles nos Estados Unidos e tal. E agora foi anunciado um investimento massivo, maior ainda, em processamento para inteligência artificial nos próprios Estados Unidos. E essas instalações, elas poluem bastante, e esses documentários são aterradores. Você vê a foto tipo, o vídeo da água preta por conta do que é liberado por esses computadores e tal, o consumo de água brutal que é gerado por conta disso, e etc. Enfim, então, é, longe de mim advogar pelo fim das redes sociais, não é isso. Mas é importante que a gente tenha noção do que rola desse. É uma teia extremamente complicada de fatores, extremamente extensa, e que a gente não consegue mensurar porque a gente sendo assim arrebatado com essas coisas e tal. Tipo, eu não me lembro da minha vida assim consciente, adulta entre aspas, sem o uso de redes sociais. Eu não sei como seria.
Então, e acho que isso não vai ser reinventado. Nunca vamos conviver com um período sem redes sociais. Porém, pensa antigamente, o tempo livre era o tempo livre, você não estava ativando o seu cérebro, né? De forma alguma, estava descansando muitas vezes, ou enfim, estava se enebriando de outra forma, mas que não necessariamente, vamos dizer assim, enriquece pessoas que nem vão contribuir com a riqueza nacional, regional, da sua comunidade e tal. São pessoas que assim, que estão cagando e andando pra gente sul global, ou enfim, até do norte global também, não interessa, mas que não estão nem aí pra gente porque são plataformas privadas que usam esses dados para o seu próprio interesse, que muitas vezes, dependendo do seu posicionamento político, irão atuar para o adversário, para o seu adversário. Então, temos que estar ligados e conscientes de todos esses fatores, de tudo isso que perpassa essa questão e que a gente deixa de lado completamente. Ok, era essa a mensagem que eu queria deixar hoje. Eu vou gravar mais vídeos, porque eu acho que tem muitas coisas assim como essa que eu tenho assim notado e percebido e visto que aqui no YouTube não necessariamente isso aparece. Então, me siga, curta, compartilha. É nóis.